Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Essa é a sétima palavra da série Recomeçar. 22º dia do mês de janeiro, 22ª gota. A palavra de hoje é legado. Como você sabe, todos nós temos uma história, todos nós temos uma genealogia, todos nós temos uma origem, uma raiz. Somos fruto daquilo que plantamos, que semeamos, que cuidamos, que zelamos e que deixamos como fruto do que fizemos. E a palavra legado fala muito ao meu coração porque, como cristão, eu tenho um legado, como profissional eu tenho um legado, como ser humano eu tenho um legado, como pai eu tenho um legado, como esposa eu tenho um legado, como religioso eu tenho um legado. Agora, pensando na vida de Josué, perceba que Josué, ele tem um legado. E esse legado, ele recebe do legado de Moisés, do povo de Deus. E observe que quando Deus fala com ele, é tão interessante que a forma de Deus mostrar para ele é que, diante daquela palavra que nós já utilizamos, responsabilidade, ele carrega também a noção de que ele está construindo e que ele vai deixar um legado. Ele pega um legado e ele deixará um legado. A Bíblia diz que o Senhor, falando com Josué, ele diz: Eu não te desampararei. Ninguém vai poder te resistir. Você não vai ficar sozinho. Como eu estive com Moisés, o legado de Moisés foi andar comigo. Então você carrega um legado de não fazer as coisas do seu jeito. Caminhar comigo para que eu te oriente a fazer as coisas. Gente, isso é muito importante. Eu já tomei tantas decisões na minha vida sem observar o legado dos pais da igreja, o legado dos homens santos da Bíblia, o legado de pessoas que me ensinaram a caminhar com Deus, o legado da minha criação dos meus pais. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber que eu recebi um legado, por exemplo, na minha família, meu pai zelava pelo testemunho, pelo nome, meu pai zelava pela responsabilidade, pela honestidade, pelo caráter social. Meu pai dizia que o nome vale muito mais do que uma assinatura documental. Então eu carrego esse legado. E porque Josué recebe esse legado, ele diz assim: eu também preciso caminhar carregando esse legado. Essa é a minha intenção de tentar te dizer. As atitudes de Josué é uma atitude de quem diz: eu tenho que construir um legado para deixar para essa geração. No verso 6, quando Deus vai mandar ele se esforçar, ele diz: esforça-se, esforça-te, seja corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Então havia uma expectativa que a promessa de Deus se tornasse uma realidade, que esse milagre fosse mais do que um milagre, era o fruto de um legado. A fé dos pais, agora contemplada, recebida pelos filhos. E Josué é esse responsável em conduzir esse povo nesse legado. Dos 12 homens que seguiram como espias, em Números 13 e 14, nós vamos perceber que só Josué e Caleb têm uma história de fé suficiente, um legado suficiente para dizer ao povo: Deus está conosco. A terra é difícil, mas Deus está conosco. Só Josué e Caleb conseguem manter o legado de olhar a atuação de Deus e não a atuação da vida. Então, na gota de hoje, a minha intenção é que o meio do seu coração seja invadido por Deus, para que esse ano 2024 não percamos de vista que nós temos um legado familiar, um legado da história. Talvez você tenha um legado de comércio, talvez você tenha um legado acadêmico. Honre, carregue, leve e passe esse legado da maneira mais límpida, clara e cristã possível. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado mesmo, Senhor, por essa gota, por essa 22ª gota. Que o Espírito Santo nos ajude, à medida que entendemos que carregamos um legado, a não deixar a vida ser levada de qualquer jeito, porque construímos e deixaremos também um legado, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.